Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ex-Primeiro-Ministro de Portugal e Ex-Presidente da Comissão Europeia, Sr. José Manuel Durão Barroso, Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República e Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, meu caro Marcos Pestrelo, Senhor Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que suponho participa em VTC, Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Senhores Chefes do Estado-Maior da Força Aérea, do Exército e da Armada, Senhor Presidente da Eurodefense, Senhor Diretor do Instituto de Defesa Nacional, Professor Dr. Isabel Nunes, Senhores Oficiais Generais, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Diretor de Diário de Notícias, Dr. Filipe Alves, Senhora e Senhores Diretores Adjuntos, Dr. Valentim Marcelino, Dr. Leonildo Paulo Ferreira e Dr. Nuno Vinha, representantes das indústrias de segurança e defesa, dos Centros de Investigação e Tecnologia da Academia e do Observatório de Segurança e Defesa das SEDES, mais autoridades e representantes das Forças Armadas, caros participantes nesta conferência, minhas senhoras e meus senhores. Com alguma brevidade, permitam-me que comece por saudar o Diário de Notícias, um jornal que é antigo e de referência, principalmente no que tem a ver com os nossos tempos, na reflexão e divulgação de temas que são estratégicos, entre os quais aqueles que estão relacionados com a defesa nacional e as Forças Armadas. Tenho feito muitas vezes, e uma palavra em particular à sua diretora adjunta, a doutora Valentim Marcelino, para dar testemunho público do seu empenho na divulgação e esclarecimento destes temas, sendo que é realmente imensa a utilidade destes contributos junto da sociedade, mas ainda em tempos que tendem a valorizar abundantemente o supérfluo, e quando assim é, esta circunstância tem que ser assinalada. Uma palavra também para o Sr. Durão Barroso, a quem expresso realmente o meu reconhecimento pelos serviços muitos e relevantes prestados enquanto Primeiro-Ministro e Presidente da Comissão Europeia. Tive o privilégio de partilhar alguns desses momentos também ao longo do meu trajeto na política, e uma saudação muito particular aos chefes militares, atuais e antigos, por uma vida de serviço dedicada à pátria portuguesa. Vão-me ouvir, porventura, repetir aquilo que são algumas ideias já transmitidas noutras ocasiões. Tem isso que ver com a circunstância de nos vermos a miúdo, mas, enfim, começando esse propósito, queria dizer aquilo que parece evidente, e já passou aqui pelas intervenções anteriores, é que vivemos tempos carregados de muitas incertezas e perigos. Depois de mais de 70 anos de paz e de prosperidade na Europa, e em grande parte do mundo, na verdade, nós assistimos a uma mudança que é dramática do contexto geopolítico. A Rússia invadiu a Ucrânia e esta é uma guerra de conquista, uma guerra que viola fronteiras estabelecidas, viola o direito internacional, vitima inocentes e destrói indiscriminadamente alvos civis. Visto em retrospectiva, e esta avaliação muitas vezes não acontece, o facto é que esta foi só a última ação do consulado de Vladimir Putin. Isto depois de intervenções várias, com diferentes afirmações de força, é certo, com diferentes pretextos e dimensões, mas sempre em antigas repúblicas soviéticas, Azerbaijão, Arménia, Cazaquistão, Bielorrússia, Geórgia, aí com anexação de territórios também, muitas vezes também a pretexto da proteção das minorias russófonas. Dado para meditação, outras ex-repúblicas soviéticas há que estão hoje do lado de cá da fronteira da União Europeia e dentro daquilo que já é o perímetro da NATO. Daí a um texto do artigo 5º, a questão não é mera ficção. Noutras latitudes, a situação política e militar agrava-se, como bem vemos, no Médio Oriente. E a China afirma-se como potência global e potência rival dos Estados Unidos, verdadeiramente, que, por sua vez, Estados Unidos aligeiram o seu papel na NATO, enquanto transferem parte da sua atenção geoestratégica para o Indo-Pacífico. E não podemos verdadeiramente levar a mal, se tivermos em conta este propósito, que com cerca de 60% da população global, as economias asiáticas representam perto de 45% do PIB mundial, sendo que do top 15 dos maiores orçamentos militares, 6 são já de países do Indo-Pacífico, com 5 destes países no top 10. E, portanto, as decisões políticas e geoestratégicas têm também que ver com isto. Mas junte-se a esta circunstância, pretensões territoriais e a vontade de afirmação no contexto geopolítico global,
e percebemos também aí o elevado risco de novos conflitos. Dito isto, parece cada vez mais evidente que enfrentamos um período de transição do sistema internacional que fragiliza a ordem normativa, enfraquece as organizações multilaterais de segurança e de recordar, pelas lições que a história sempre dá, aquele que foi o destino da Sociedade das Nações, criada em 1919, depois da assinatura do Tratado de Versalhes, para sucumbir mais tarde, e não foi muito mais tarde, à incapacidade de ter agressões expansionistas na Europa, em África e no Extremo Oriente. Para o que importa, parece evidente que parte relevante do planeta, nele se incluindo, mas não só, um conjunto de países mais populosos e com mais recursos naturais, desafiam e contestam, irracionalmente também bem se entende, a ordem mundial definida pelos vencedores saídos da Conferência de Yalta. De lá para cá, muito tempo passou e muito mudou. Minhas senhoras e meus senhores, esta introdução conduz-me à NATO, porque devemos à NATO realmente mais de 75 anos de paz. Prescindir da NATO agora, quando tudo é mais incerto e sombrio, eu diria que não resultaria particularmente inteligente. Eu, pelo menos, tenho uma certeza. A NATO foi capaz de dissuadir e de nos defender, porque, ao longo da maior parte da sua existência, soube, pelo menos em grande parte da sua existência, manter-se na vanguarda tecnológica do seu tempo, investiu em capacidades e equipamentos militares, sempre para a defesa das liberdades, em grande parte do tempo das democracias, mas seguramente a pensar na paz. E, aliás, como evidência deste sucesso, basta perceber que dos 12 países fundadores, um dos quais Portugal até hoje, dos 32 países que integram a NATO, vários são os que transitaram da finada União Soviética, convertidos em aliados depois de terem sido adversários, mas garantindo já em conjunto uma fronteira que vai do Atlântico ao Mar Negro e do Ártico ao Mediterrâneo, o que não é coisa pouca. E daqui decorre uma lição que me parece fundamental, de que a NATO só venceu a Guerra Fria, sem disparar armas, precisamente por ter querido ser coesa e por ser política e operacionalmente forte. A força da NATO foi a garantia da paz prolongada, desde logo, para todo o tempo da minha geração e mais. E hoje, como há 75 anos, pode bem estar em causa a necessidade de defendermos outra vez o nosso modo de vida. Porque todos os testes que percebemos todos os dias são testes ao nosso modo de vida. Pelo que, minhas senhoras e meus senhores, ninguém desconhecerá, naturalmente, a perturbação causada pelo facto dos Estados Unidos da América já não estarem dispostos a suportar o essencial dos encargos inerentes ou uma segurança que é de muitos mais. Eu devo dizer que em nenhuma circunstância confundo, seja quem seja, uma administração com uma nação. Mas devemos até conceder que nos últimos anos a Europa esteve longe de assegurar o cumprimento de compromissos que assumiu. E assumiu muitas vezes, nomeadamente no contexto da NATO. E este facto, também devo dizê-lo, aqui chegados, eu pelo menos assim o entendo, deve ser tido como uma oportunidade e não lido como um problema. Se somos chamados a investir mais por razões que bem se compreendem, devemos ter esse momento, que é um momento histórico, como uma oportunidade que Portugal seguramente não pode desperdiçar e não como um problema. Portugal tem que estar à altura e à dimensão do seu tempo e daquilo que nos é pedido, e seria imperdoável que não fôssemos capazes de, a par, aproveitar tudo aquilo que nos é pedido. E se a primeira certeza que devemos ter é que precisamos da NATO, eu pelo menos tenho essa certeza, com meridiana clareza, a segunda certeza é de que temos de ser capazes de reforçar aquele que é o pilar europeu da Aliança Atlântica. Isto significa produzir muito mais na Europa e comprar muito mais na Europa. E se queremos investir na Europa, estranho seria que só encontrássemos mercados preferencialmente fora da Europa. O destino que nos é pedido é um destino que também deve ajudar a mudar rotinas. Mas a mudar rotinas num processo que Portugal realmente fará parte. E só assim podemos garantir
uma partilha de encargos mais equitativa, por um lado, equilibrar a balança transatlântica, por outro, mas também contribuir para a autonomia estratégica da própria União Europeia. Significa que a defesa tem de passar a fazer parte do Estado de espírito europeu. E começa a fazer. Começa a fazer também em Portugal. E tem de ser assim para que sejamos capazes de dissuadir potenciais agressores, reforçar a nossa defesa, não pela guerra, mas a pensar na paz. A paz é, na verdade, o nosso destino coletivo e é a pensar na paz que tudo o que estamos a fazer acaba por fazer sentido. Meus senhores e meus senhores, são muitas, eu diria, as vantagens deste realinhamento estratégico também para Portugal. E por isso, nós devemos ser capazes de avaliar de que forma é que daí colhemos retorno, muito mais do que permanentemente estarmos a pensar nos inconvenientes. E a primeira vantagem tem que ver, ponto 1, com a capacidade de garantirmos a modernização de bens e equipamentos militares numa perspectiva que hoje, bem se vê, é de interoperabilidade e de duplo uso. Essa é a nossa obrigação. Não há militares, não há forças armadas sem militares e não podemos pedir a militares que exerçam e que cumpram as suas missões sem bens e equipamentos capazes e, desde logo, no contexto daqueles que são os nossos aliados. A segunda vantagem relaciona-se com o papel estratégico que deverá ser cada vez maior da base tecnológica e industrial de defesa e o contributo que as indústrias portuguesas poderão, de facto, ter na modernização das Forças Armadas e no fortalecimento da economia do país. E quando insistimos tantas vezes que não falamos de despesa, falamos de investimento, falamos do ponto de vista da economia e falamos do ponto de vista das missões. Nós, quando olhamos para as indústrias de defesa, e de resto o Diário de Notícias titulou, não vai muito tempo atrás, enfim, sumariou esse balanço, nós falamos de cerca de 380 empresas que garantem perto de 40 mil postos de trabalho e 2,5% das exportações. Já não é uma coisa pouquinha. E, por seu lado, as indústrias de defesa, e nessa comparação com a economia geral, também é bom que o tenhamos presente, asseguram em média o dobro das exportações, o dobro dos salários, isto em comparação com a economia geral, sendo que estas empresas, as indústrias de defesa, investem muito mais em investigação e desenvolvimento e normalmente mostram-se muitíssimo mais produtivas. Indicadores recentes mostram até que as indústrias de defesa já representam perto de 1,6% do PIB, mais do que o peso da auto-Europa na economia e eu cresci na política a perceber nos orçamentos do Estado pela dimensão e a importância da auto-Europa, que era ali mais ou menos autonomizada. As indústrias de defesa neste momento representam mais do que a auto-Europa, que suponho estará no 1,4% do PIB português. A terceira vantagem prende-se com a eficácia e a operacionalidade dos militares portugueses, dos três ramos, em missões da ONU, da NATO, da União Europeia, Frontex e de coligações que estão espalhadas por 4 continentes, sempre do lado dos nossos aliados, ao serviço da democracia e da paz. E eu devo dizer até que, pelo reconhecimento e pelo prestígio, e estes militares nas missões internacionais são talvez uma das mais eficazes ferramentas de política externa com que Portugal conta. Elogiados todos os dias pelo resultado. E isso é notável. E uma vantagem que Portugal não pode prescindir, e daí o reforço que também fizemos das missões das Forças Armadas fora. A quarta vantagem, que bem podia ser a primeira, na verdade deveria ser a primeira, tem que ver com os serviços prestados todos os dias pelas Forças Armadas ao povo português, naquilo que eu diria é uma dimensão realmente insubstituível também, mais uma vez, se avaliarmos pelos resultados. É bom que se perceba que em tempos de paz, e todo o tempo da minha geração foi vivido em paz, os militares realmente não estão fechados em quartéis. Uma vez, não vai muito tempo, li uma coisa assim a propósito dos investimentos na defesa nacional. Sempre, na verdade, se dizem coisas que só demonstram um total desconhecimento daquilo que vai acontecer neste país, até com uma certa injustiça em relação ao retorno que as Forças Armadas asseguram. Realmente, os militares não estão fechados em quartéis. E quem olha à volta percebe-os todos os dias empenhados em ações de busca e de salvamento. Isto mede-se em vidas. No combate ao tráfico de droga e ao tráfico de pessoas, aqui há pouco tempo atrás, uma notícia correu muito, temos aqui o nosso Diretor Nacional da Polícia Judiciária, a quem saúde pela forma impecável como coordenou também
a Força Aérea e a Marinha, numa ação que acabou numa apreensão de 6,5 toneladas de droga. Realmente o feito é notável, mas só foi possível porque do lado da Polícia Judiciária estiveram as Forças Armadas e nisso, enfim, esse exemplo virtuoso que correu o mundo. Em ações de prevenção e de rescaldo a incêndios, em ações de emergência médica que também se medem em vidas, no transporte de órgãos que são utilizados em transplantes que salvam vidas, no repatriamento de pessoas, em apoio em situações de emergência civil, e o Exército, ainda há pouco tempo atrás, nos Açores, foi disso um testemunho muito eficaz que ajuda a compreender, principalmente nos momentos de tragédia, como isso é relevante. E para tudo isto, as Forças Armadas precisam, e para muito mais, de equipamentos adequados, modernos e eficazes. Pelo que, minhas senhoras e meus senhores, e com isto termino, eu devo dizer que durante um ano nós temos trabalhado com este pressuposto antes ainda do relatório Draghi, porque não havia relatório Draghi e já estávamos a investir nas Forças Armadas em Portugal. Porque, enfim, também não é preciso ser particularmente inteligente para perceber que o mundo mudou e que o caminho não pode ser outro. E desse ponto de vista o relatório Draghi acaba por assentar premissas naquilo que é uma evidência. A defesa nacional foi trazida, e muito bem, para a primeira linha da política e, através disso, valorizamos a singularidade da condição militar, dignificando as Forças Armadas. Apesar de contingências orçamentais, e existem contingências orçamentais, os investimentos na defesa também se medem em percentagem do PIB e, portanto, enfim, nós quando falamos de investimentos na defesa, para quem vive da demagogia, é bom ter-se em conta que nós falamos de um aumento de investimentos na defesa, desde que nunca se ponha em causa o equilíbrio orçamental, desde que nunca se ponham em causa o bom desempenho da economia, desde que nunca se ponham em causa as prestações sociais, não é verdade? Portanto, para os vendedores de demagogia, esse é o pressuposto. Nós queremos aumentar os investimentos na defesa sem pôr nada disto em causa, mas facto é que definimos como primeira prioridade as pessoas, os militares, homens e mulheres da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Procedemos ao maior aumento conjugado de salários e de muitos suplementos, alteramos o suplemento de residência, criamos o primeiro mecanismo de apoio em caso de incapacidade ou morte em serviços militares, que não existia simplesmente, que é uma coisa verdadeiramente extraordinária, e lançamos medidas de apoio aos antigos combatentes e aos docentes das Forças Armadas, que tenho realmente como verdadeiros heróis de Portugal. Assumimos que pertencer à NATO implica honrar compromissos e, por isso, apresentamos aos nossos aliados um plano que é credível, mas credível à nossa escala, para garantirmos um investimento de pelo menos 2% do PIB até 2029 e uma meta de 20% em bens e equipamentos, infraestruturas, mas diga-se, queremos antecipar esta meta. Investimos em infraestruturas para a habitação dos militares, investimos na saúde militar, apostamos nas injustas de defesa, avançamos de forma determinada para a modernização de bens e equipamentos militares, preocupamos com o envolvimento, sempre que possível, no processo da base tecnológica e industrial de defesa nacional, reforçamos as missões internacionais, estamos a assegurar aquisições relevantes para as Forças Armadas no âmbito da Lei de Programação Militar e fora dela. E eu que acredito nas relações de causa e efeito, facto é que 11 meses depois da tomada de posse do Governo, conseguimos inverter uma queda que era constante e permanente de mais de 8 anos dos números de recrutamento e de retenção dos militares nos 3 ramos das Forças Armadas. E este investimento só pode prosseguir. E já agora, voltando aos que vendem demagogia, quando se querem resolver problemas e argumentam com a alternativa entre a saúde ou a habitação ou a educação e a defesa, eu gostava de dizer que um país que se tenha soberano e tem na defesa uma das suas primeiras expressões de soberania, nada tem que ser visto em alternativa, tem que ser visto em complementariedade. Sendo que eu recordaria que o orçamento da Segurança Social é de 27,3 mil milhões de euros, da saúde 14,9 milhões de euros, 14,9 milhões de euros, mil milhões de euros, na habitação de 7,8 mil milhões de euros, na educação de 7,5 mil milhões de euros. E depois cá em baixo está a defesa com 3,1 mil milhões de euros. E, portanto, não está em causa, para esses vendedores de demagogia, dinamitar o que seja noutras áreas para investir na defesa. Está em causa investir na defesa, mantendo o investimento em todas as outras áreas, sem pôr em causa nenhum equilíbrio orçamental, sem pôr em causa a economia, e digo isto pela segunda vez e insisto, e sem se pôr em causa as prestações sociais, sempre com retorno,
que é evidenciado pelos exemplos que aqui lhes deixo e que, felizmente, os portugueses vão compreendendo cada vez mais. E por isso termino com o que me parece óbvio, e pelo menos quem é militar nesta sala, começando pelos chefes militares, já me ouviram dizer muitas vezes, e agora na sempre transitória função, quando se entrega à pasta, digo pela última vez, mas digo com um certo sentimento de dever cumprido e muito honrado. Eu gostava que, como é óbvio, de dizer que em tempos de guerra, como em tempos de paz, realmente as Forças Armadas não são um capricho. As Forças Armadas são a primeira expressão de soberania, são a última fronteira da nossa independência. As Forças Armadas são um dos vínculos mais importantes entre o Estado e a nação, o país e a sua memória, a comunidade e a sua continuidade histórica. Aquilo que nos compete é sabermos honrar tanta memória, tanto serviço, muitos sacrifícios. É isso que nos cabe a quem no Governo tutela, é isso que compete aos militares que também transitoriamente vão ocupando cada um dos seus postos, é aquilo que os portugueses esperam de cada um de nós. Muito obrigado a todos.